Certo? Alguém já escutou falar no nome Neemias? Neemias? O que vocês sabem sobre Neemias? O homem do muro. Homem do muro. Basicamente, sobre Neemias, ele trabalhava para um rei e ele um dia estava muito triste. O rei chegou para ele e falou assim: ô Neemias, rapaz, você não é triste assim, cara, você é um cara alegre, você vai para frente, falante, animado. Eu percebo que você está meio jururu aí no seu canto. E ele falou assim: ó, então tá bom, eu vou falar para você a razão. Meu povo, eu gostaria de ajudá-los a reconstruir todo mundo em volta da cidade deles, Jerusalém. E eu não posso ainda aqui, e tampouco eles estão com força e estão querendo isso. E aí o rei falou assim: tá bom, vai lá, não, vai lá. Se isso daí vai te animar. Neemias foi, recrutou um monte de gente. Na verdade, parecia que todo mundo estava esperando alguém ir lá e falar. Naquela época aí, bem ainda antes de Cristo, pelo menos uns 1500 anos antes de Cristo, as cidades eram teoricamente protegidas, seguras ou não, se elas tinham muros ou não. Por exemplo, a cidade de Jericó, uma cidade muito segura naquela época, porque ela tinha muralhas em todo o redor da cidade. E Neemias queria fazer isso com a cidade de onde ele veio, do povo onde ele veio. Ele queria ofertar isso de onde ele veio, da onde ele era natural dele. Ele chegou lá e todo mundo comprou a ideia, falou: sério? Que todo mundo sabia que Neemias era um excelente, um grandíssimo político da época. Nesse momento, Neemias, ele monta uma estratégia. Todo mundo fala: ó, vamos reunir grupos aqui em pessoas, cada um vai ficar numa parte e cuidar de uma região aí da nossa obra. Uns vão ficar aqui, outros ali, outros vão fazer, outros vão sentar ali as pedras e beleza, vamos fazer o muro. Enquanto eles estavam ali se movimentando, enquanto eles estavam ali planejando, montando a estratégia, enquanto eles estavam ali sonhando com o que eles queriam fazer, e Deus, Ele não breca o teu sonho e o teu plano. Isso não acontece, até o ponto de ser divergente com o dele. Aí sim, aí Ele te traz e fala assim: ó, você está indo no caminho que não é o certo. Mas Neemias estava fazendo um caminho certo. Neemias estava tentando fazer o povo de Deus se sentir seguro. O povo de Deus não se sentia só inseguro porque os muros estavam caídos, mas porque eles haviam sido aprisionados. Eles estavam ali prestando contas e trabalhando para o povo que exercia o controle de Jerusalém. Enquanto Neemias está nesse momento de estratégia, de plano, de pensar o que quer fazer, de começar a dar os primeiros passos, aí em direção daquilo que ele quer, tem 3 peões que escuta falar daquilo que eles estão planejando fazer. E aí eu vou ler para vocês aqui o Neemias 6, a partir do 1. Fala: Sambalate, Tobias e Gesem e o resto dos inimigos do povo judeu em Jerusalém souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale do Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: me dobre atenção, eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me mandou o 5º recado e esse veio por escrito. Era uma carta que foi trazida a um dos empregados de Sambalate. Aí continua a história, mas eu vou pegar aí o que está acontecendo. Na hora que eles terminam toda a muralha, faltam os portões.
Nesse momento, esses homens do povo inimigo, eles falam assim: vamos mandar uma carta para Neemias para distrair Neemias. Vamos tirar Neemias do foco, do empenho dele. Porque se ele levantou todo o muro e ainda faltam nos portões, pelo menos 4 que deveria ter aí ainda não está completa a obra dele, ele ainda não terminou o que ele está fazendo, ele ainda está no meio do sonho dele. Então vamos mandar uma carta para distrair ele, tentar tirar ele do foco. E ele, prontamente, achando que tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que parar em todo o tempo para ajudar os outros, e aí isso daí é um assunto muito sério. Neemias, ele fala diferente, ele fala assim: pera, se eu estou fazendo um negócio para Deus, então tem gente vindo aqui me distrair, me tirar desse foco, me tirar desse serviço que eu me dispus a fazer, eu não vou parar. Eu não vou parar primeiro porque esse povo que está me chamando e que está vindo me distrair não serve ao mesmo Deus que eu. E segundo, eu não vou parar porque eu não terminei ainda o que eu estou fazendo. E eu não estou fazendo nada para mim. Percebe como é diferente a situação de Neemias? Ele não estava fazendo nada para ele, não estava construindo a casa dele. Ele estava ajudando todo o povo dele a reconstruir o muro para se sentir seguro. E ele vai lá. Eu sempre esqueço o primeiro. Sanbalate, eu poder dizer assim, Sanbalate, é o nome. E eles mandam essa carta, falando assim: ô Neemias, vamos nos encontrar num vale que ficava no meio do caminho dos dois. Neemias respondeu os mensageiros dele: vai lá vocês. E a hora que vocês encontrarem, fala assim: ele falou que não vai parar o que está fazendo. Mandaram carta de novo, ele mandou mensageiro de novo. Carta, mandou mensageiro de novo. Na quinta vez, ele mandou uma carta tentando de novo, é que daí a história vai se estender muito. Tentando mexer com as prioridades, tentando mexer, levar distração para a cabeça de Neemias. Se Neemias se encontra com o povo inimigo dominava esse povo de Jerusalém. O que poderia acontecer? Eles poderiam deixar Neemias como prisioneiro, lembrando que Neemias saiu lá de outro governo vir fazer um favor para o povo dele. Olha o problema quando a gente se distrai em coisa que não é para se distrair. Olha quando um casamento começa a ter uma distração que não é para ter. Quando um serviço prestado dentro de um culto a Deus, começa a entrar uma distração que não era para ter. Quando o nosso trabalho começa a ter distração que não é para ter. Não é, nem sempre é para a gente parar o que a gente está fazendo. Foca naquilo que você está fazendo, que beneficie o corpo, as mesmas pessoas com quem você tem relacionamento. Porque era o que estava acontecendo ali com Neemias. E a gente sabe que depois, no final, eles ainda tentam e continuam tentando tirar o foco de Neemias, tentando fazer ele se distrair de tudo que ele estava fazendo, para exatamente Neemias ser tido como alguém que faz as coisas pela metade, inacabado, projetos inacabados. Projeto inacabado não tem mão de Deus envolvido. E Neemias foi um grande homem, um grande líder. Esses muros, eles são colocados, os portões colocados novamente, ele volta para o povo dele, e para o rei dele, lá o rei dele reconhece ele, e ele é um homem abençoado. E por conta de Neemias, Jerusalém, que ficou com esses muros. Um homem que não se distraiu, enquanto resolveu fazer a vontade de Deus, fazer o que ele achava que era certo, e que beneficiava a vida de muita gente. Então, eu vou entrar no outro assunto agora, não estou concluindo, isso aqui é uma introdução. Eu vou entrar agora no outro assunto, nós vamos achar que não tem nada a ver, mas tem. O que eu só queria deixar nessa introdução clara é que todas as vezes que nós estivermos empenhados em fazermos algo para Deus e que nós sabemos que é o certo a se fazer, sempre vai ter levante, pessoas contrárias aos nossos projetos, prioridades, sonhos, e se a pessoa não se opor, ela vai então pelo menos tentar fazer você fazer de um jeito diferente. Calma, não é arrogância, mas toma cuidado quando alguém tentar entrar dentro dos teus planos
entrar dentro dos teus sonhos e das suas prioridades. Porque se alguém tiver que mudar isso, Deus quem muda. Está lá em Provérbios, o homem pode fazer planos, mas a palavra final vem de... Então cuidado quando a gente socar homem, gente, quando eu falo homem, não é só homem, homem e mulher, é gente dentro da tua vida. Toma cuidado com isso daí. É muito importante a gente viver unido. E eu falo isso, está lá em Atos, vivemos unidos irmãos. Mas todas as vezes que você estiver dentro de um projeto, de um sonho, para e pensa, eu posso estar sendo distraído, levado a fazer as coisas pela metade. Eu falo pela metade que eu deveria falar para os meus filhos. Eu amo pela metade os irmãos e o meu próximo. Eu começo a fazer as coisas pela metade porque eu nem sei porquê, mas eu ando distraído. Tudo me chama atenção e nada eu termino e faço bem. Isso aqui é um exemplo que ficou para a gente de Neemias. Stefano, mas eu percebo, alguém pode falar porque eu falo por mim agora. Eu percebo que eu sou todos os dias levado a novas atrações. Parece que todo dia tem sempre uma coisa que tenta me tirar do foco, ou se não me tirar do foco, tenta me desanimar, ou eu percebo que no mesmo dia, a hora eu estou muito animado, a hora eu estou de repente colocando até aquilo em xeque, em jogo, para saber se aquilo ali é mesmo que eu quero, o que eu devo fazer. O que fazer com essa minha mente que me dá nó em pingo d'água, que fala comigo que uma coisa é A e depois eu penso Z? O que eu faço com essa minha cabeça? E eu estou errado fazendo assim? Eu falei aqui há 3 semanas atrás que o coração do homem é enganoso e não há quem o possa conhecer. Se você pensa assim, se sua cabeça ela burbura, ela transborda de ideias e parece que toda hora você muda suas opiniões, bem-vindo. Todos nós passamos por isso. E isso daí não é nada mais natural que aconteça. Uma das razões de Cristo ter falado que tantas vezes quantas forem necessárias eram as oportunidades que nós devemos perdoar e pedir perdão, é porque ele sabe que se todos os dias nós formos olhar, se a gente pegar um acontecimento e nós pegarmos todos os dias do nosso ano, nós vamos olhar para aquele acontecimento de um jeito diferente. Dependendo do nosso dia, a gente vai olhar e falar assim, nossa, sério que eu achei assim? No outro dia nós vamos falar assim, ainda bem que eu fiz isso. Já no outro dia você fala, eu deveria ter feito isso, mas desse jeito. A gente vive numa constância, numa mudança. Todos os dias nós estamos lidando com os nossos pensamentos. Só tem uma coisa que não muda, que é a palavra de Deus. Ela é imutável. Isso daqui não independe de como você está ou do que está acontecendo na sua vida. Isso não muda, nós mudamos, e isso daí é normal. Não torna a gente pessoas que não têm opinião própria, pessoas que não têm experiência em tomada de decisões, eu me sinto inseguro. Gente, não tem problema. E Paulo fala sobre isso daí, enquanto nós estamos com essas dificuldades na nossa cabeça, escolhendo o que fazer da nossa vida, o que é que afinal eu preciso fazer, por onde eu tenho que ir. Paulo fala algo muito interessante para a gente, lá no Romanos 12:2 ele fala, não vivam como as pessoas desse mundo. Pausa. A tradução Almeida atualizada vai falar assim, ó, não vos conformeis com esse mundo. Nós não precisamos adotar modelos que o mundo e que a sociedade e que a nossa igreja, se for o caso, impõe para a gente. Não precisamos, está errado isso. Ninguém falou, e se você pegar o ministério, se você pegar todos os 3 anos e meio que Jesus aqui, ele começa o ministério dele como filho de Deus, se você conseguir colocar Jesus numa caixa, me dê esse estudo, eu fico 1 ano, todos os dias tentando aprender com você, não tem resposta daquilo que Cristo faz. Ele vai falar com a mulher samaritana. Se um judeu fosse pego falando com uma mulher samaritana, era guerra. Ele foi pego no sol do meio-dia, ele fala com Nicodemos. Como é que o mestre da lei, o judeu, vai falar agora, o mestre da lei, o cara lá do Sinédrio vai falar com Jesus.
Jesus, ele quebra todos os paradigmas. E quando Paulo fala aqui que a gente não tem que tomar a forma desse século, não é só que a gente não tem que ser igual ao mundo, que a gente tem que fazer o que a gente quer. É além disso, é isso também. Mas significa muito mais que a gente não tem que desagradar a Deus. Isso é óbvio já para nós. É que nós não temos que pegar tudo aquilo que é o ideal de ser e colocar na nossa vida. Quem falou que eu tenho que ser igual ao Alex? E quem disse para o Alex que ele tem que se espelhar em mim e querer ser igual a mim? Alex, eu posso ter infinitas coisas para aprender com você e você comigo, mas nós não precisamos e nem devemos ser iguais. E se um dia a tua opinião for diferente da minha, eu vou pegar a mesma Bíblia, 2 capítulos para frente, no 14, e ele vai falar assim para mim: aceitem vocês a opinião dos irmãos na fé, sem criticar essas opiniões. Está lá no 1 do capítulo 14. Percebe que eu posso conviver bem com você, você conviver bem comigo, sem eu precisar tomar formas, sem eu precisar pegar as verdades de outras pessoas e tentar entrar dentro, tentar viver essa realidade a fim de ser aceito ou achando que isso dá certo para a minha vida. Quem coloca a gente no caminho certo e fazer o que é certo é Deus. Se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos presos àquilo que os homens estão falando para a gente e que os homens vêm propor para a gente. Se Neemias estivesse olhando assim, na horizontal, o que aconteceria com todo o projeto dele? Nada. Nada. Ia ser coisas inacabadas pela metade, nós não saberíamos o que ia acontecer com ele. O que nós precisamos fazer, igual ele fez, é olhar antes para cima e para Deus. E todas as vezes que nós estivermos em situações que nós não soubermos o que fazer, nós olhamos para cima e falamos com Deus. E Ele revela a vontade dele para as nossas vidas através da palavra. Certo? Eu estou falando isso porque eu tive uma experiência longa até o começo do ano da minha vida. Uma experiência que eu tive, que eu percebi que eu estava entrando dentro de uma caixa. E isso daí estava me atrapalhando em todas as áreas da minha vida. Eu estava pegando pessoas, eu estava pegando maneiras, eu estava pegando costumes, eu estava pegando aquilo que é o que dizem que é o certo para fazer, o que se deve fazer, e eu estava preocupado em agradar pessoas. E eu descobri que quando eu agradei pessoas, eu não fiz mais que uma obrigação para essas pessoas. Aliás, eu nem consegui agradar pessoas, mas eu fui me afastando de Deus, eu fui descobrindo que o que eu tentava agradar os outros, nem sempre era o que Deus queria que eu fizesse. E quando a gente começa a viver um pouco fora da caixa, essas pessoas começam a ver Deus agindo na sua vida. Desculpa, não tem uma história aqui de livro que a gente conta de livro infantil de personagens bíblicos. Vamos pegar alguns exemplos. Daniel era o filho bastardo. E filho bastardo naquela época, no máximo que cuidava era de ovelha. Não podia. Daniel era filho bastardo, está na Bíblia. Fica tranquilo que ele era bastardo. Ele era o 8º filho. Tanto é que Davi, estou falando de Davi, perdão, estou confundindo os personagens. Davi. Jessé chama os 7 filhos dele. E aí o que acontece com Samuel? Ele fala: você tem 8. Eu sei que você tem. Eu sei que Deus ainda não mandou eu ungir nenhum deles. Aí ele fala, nossa, a cabeça fala: eu tenho, mas ele está cuidando de pastor de ovelhas. Samuel, ele não é filho do legítimo com a minha atual esposa. Ele fala: mas é esse que você vai chamar. Deus, através de Samuel, rasga toda a Torá, tudo que está aqui em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que repete o que está em Êxodo e Número. Ele joga. A caixinha não moldou para Davi. A caixinha não moldou para José, que foi vendido pelos irmãos dele. E sabe onde vai parar esse José? Ele vira príncipe do Egito depois. Aí tem um outro cara, um outro camarada que é Moisés, que Faraó, ele vai dar um decreto. Ele fala: só nasceu homem, mata. Não vai ter homem aqui por um bom tempo. O que a mãe de Moisés faz? Deixa ele 3 meses dentro de uma sombra.
dentro da casa dele. Uma criança, entre na internet e converse com o médico que vocês quiserem. Criança não exposta por mais de 90 dias à luz do sol, morre. E agora você imagina ela em pura sombra, não podendo abrir o berreiro, abrir o bico. A mãe chega uma hora e fala, meu, eu vou pegar esse moleque, vou jogar esse menino no rio. Deus, ele não pega forma, ele não pega o jeito, do jeito que tem que ser. Ele monta o jeito que ele quer para abençoar as nossas vidas. Então vamos tentar tirar a nossa visão preocupado com aquilo que a gente deve, no tempo que deve. Você casou, agora você tem que ter filho. Você casou, agora você tem que assumir o ministério. Você não casou, você precisa casar. Você tem um filho, você tem que ter 2 filhos. Você tem que trocar de casa. Gente, e Deus, cadê Deus isso daí, cara? Aonde que ele está participando? Aí Deus daí fala assim, olha lá, o cachorro tentando morder o próprio rabo, não sai do lugar, nunca nada tá bom e nada acontece. E ainda vai orar para mim, para eu ainda abençoar esses planos aqui que eu não estou envolvido. Não foi eu que falei. Como é que eu vou fazer parte de um plano que não é meu? Percebe como a gente vive alienado por nossas decisões, por postura nossa, à vontade de Deus? Então, quando ele fala que aí no versículo, para encerrar, ele continua. Primeiro ele fala, não toma forma, não morda, que você precisa ser de um jeito, fazer tudo o que as pessoas falam que você tem que fazer. Deixa Deus primeiro falar com você. Ele continua. Não vivam como as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma transformação lá. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lembra que eu falei para vocês que a nossa mente o tempo todo está em guerra? A gente não sabe se é, se não é, se vai, se não vai, se viaja. Senhor, se eu viajar no avião da meio-dia, ele vai cair, mas da noite não vai cair. A nossa mente, ela é turbulenta. Mas a palavra de Deus fala que quando nós não tomamos forma, quando a gente não fica preocupado em se ajustar, em participar e deixar Ele abençoar e cuidar das nossas vidas, Ele transforma e renova a nossa mente. E quando Ele transforma a nossa mente, nós experimentamos a vontade dEle, que é o que termina, como termina esse versículo 2 do capítulo 12, com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Aos olhos de muitos, você vai parecer maluca, tua história é maluca, não tem nexo, não tem linha, mas agora você está prestes a se formar, agora que você está começando a tua carreira, gente, não tem isso, não tem tempo para Deus, Ele vive em outro tempo que a gente, certo? Não é para confundir que eu trouxe essa palavra, é apenas para a gente parar muitas das vezes de querer nos colocar dentro daquilo que nós olhamos horizontalmente, embora nós tenhamos o dever de nos amar, de vivermos unidos, e nós começarmos a olhar para Deus e deixar Ele agir nas nossas vidas, Ele fazer o que deve. E muitas das vezes vai ter pessoas falando, vem aqui, para o que você está fazendo, você vê que você está fazendo um muro. Mas Deus já não falou que Jerusalém é o povo dele, que ninguém mexe, vai fazer muro para quê? Estudo bíblico. E Paulo fala que o que aconteceu com ele. Porque Paulo ele recebeu uma lavagem cerebral na carreira dele. Paulo, até o final da juventude dele, escutava uma coisa só: você é o cara, você é o nosso líder futuro, você é o nosso modelo, você é muita coisa para ficar só em Roma. Isso é demais, Paulo. Deus vem e fala assim para ele: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha a loucura. Se a mente dele não se transforma, ele ainda continua se enxergando velho Paulo, ele dá tchau para Deus por chamar. Ele passa a fazer o que os homens engrandeceram ele. Ele passa a querer falar: eu sou o cara, eu quero me exaltar, eu preciso dessa fama, desse reconhecimento. O poder é comigo mesmo, mas não fala que eu gosto de poder, porque eu me estresso. Mas eu me tira ele para você ver.
E aí vem Deus que chama ele e fala assim, olha para mim, para de olhar para o lado, para de tomar forma, para de pegar as pessoas o que elas falam que você deve, e pensa o que eu tenho para você. E sabe o que ele fala quando ele vive esse experimento? Ele fala, gente, não toma a forma desse mundo, mas deixa Deus renovar a sua mente. Você vai experimentar uma vontade de Deus que é boa, perfeita, e é agradável, é maravilhosa. E quem conhece o ministério e a vida de Paulo entende do que eu estou falando. De tudo que ele deveria ser para 100% do oposto, e todas essas pessoas alcançadas pelo amor do ministério de Paulo. Fora da caixa, não é 100%, é 1000% na vida de Paulo. E pode e deve ser assim nas nossas vidas também. Certo? Se você for colocar depois